Quantas vezes você já ouviu a frase: o Brasil é o maior consumidor de defensivos do planeta? E que nós usamos uma lista enorme de produtos banidos na Europa, usamos aqui na nossa cultura. Mas será que é isso mesmo? Vamos entender melhor na entrevista que a Sara fez em São Paulo com o diretor executivo da Associação Nacional de Defesa Vegetal, a ANDAF. Mário von Zuben, primeiramente, seja bem-vindo ao canal do Boi. Prazer te receber aqui. Prazer é meu, Sara. Agradeço o convite. Mário, eu começo indo direto ao ponto, né? Muita gente fala sobre isso, nunca se falou tanto sobre isso, inclusive. Afinal, o Brasil é ou não é o maior consumidor de defensivos agrícolas? E por que se fala tanto sobre isso, colocando o Brasil no primeiro lugar do ranking? Essa é uma ótima pergunta, Sara, porque é muito importante nós colocarmos em perspectiva as características da agricultura brasileira. Uma agricultura que é caracterizada por ser desenvolvida em clima tropical, ela sofre uma pressão muito maior de desafiadora, pragas. Né? Super desafiadora, uma pressão forte de pragas, se comparado a países de clima temperado, como os Estados Unidos, países europeus. Então, nesse sentido, a demanda pela utilização de produtos, sejam eles defensivos químicos, biológicos ou outros tipos de defesa da lavoura, requer extremo cuidado. Então, quando a gente compara o tamanho dos mercados com um número bruto de volume de utilização, Brasil e Estados Unidos, por serem as maiores agriculturas mundiais, são os maiores mercados para defensivos. Entretanto, o que vale, esse número representa muito pouco, não só um número absoluto, o que vale é o número, quando nós calculamos a utilização de defensivo por área cultivada. E aí a gente vai ver que a história é bem diferente e o Brasil tem uma posição extremamente positiva. Qual que é a posição do Brasil? O Brasil passa para a 7ª posição, deixando para trás países como Coreia, Japão, França, Alemanha, Inglaterra. Então, essa é a medida que dá uma referência melhor. Existe ainda, esses dados que eu estou mencionando são dados gerados pela Unesp de Botucatu, e existe um número ainda mais representativo, que é quando a gente considera o quanto se extrai de produção da área onde se aplicou os defensivos, né? Seja grãos, seja fibras, enfim. E aí, nesse caso, o Brasil vai para a 13ª posição. Aí, deixando para trás países concorrentes nossos, como Estados Unidos, Argentina, Canadá, Austrália, né? Então, isso só prova que o uso dos defensivos químicos no Brasil é extremamente eficiente quando comparado a outros países de agricultura relevante. Mário, também tem outra questão que muitas pessoas abordam, né? Que a gente usa aqui no Brasil defensivos que estão numa lista de produtos proibidos na Europa, por exemplo. Qual que é a verdade sobre isso? Na prática, se distorce muito essa informação, porque o registro de produtos, é importante lembrar que o registro de um produto em um determinado país e não em outro, o que leva a isso? Primeiro ponto que tem que ser avaliado são as características da agricultura daquele país. Ninguém vai registrar nada simplesmente por registrar. Quer dizer, primeiro se define, olha, quais são as culturas importantes para aquele país, quais são as características de clima e de pragas, por exemplo, né? E aí se busca alternativas e produtos que vão ser úteis para o controle daquelas pragas naquelas condições do país. Ou seja, cada país toma a sua decisão de forma independente, né? Por isso mesmo eles têm sistemas regulatórios que atuam de forma autônoma e independente, né? Então, o que a gente vê hoje aqui no Brasil, infelizmente, é muita distorção de informações, alegando que o Brasil usa produtos banidos na União Europeia. Nós fizemos um levantamento, existe inclusive um atlas que é bastante divulgado, onde existe uma lista, suposta lista de 150 produtos banidos que o Brasil vem utilizando. E rapidamente, um exercício que foi feito, a gente vê que grande parte desses produtos, dos 150, 40 são produtos que não têm uso agrícola, outros 40 e tantos são produtos que não têm mais registro no país. Alguns produtos, uma lista de 9 produtos... Ou seja, uma lista que até poderia ser atualizada. Poderia ser atualizada. 9 produtos que têm uso para algumas culturas aqui. Então, por exemplo, cultura da cana-de-açúcar, só para pegar um exemplo. Tem alguns produtos que são usados no Brasil, obviamente não existe cana-de-açúcar na Europa.
Então, não tem por que esse produto estar registrado lá, né? Assim como também acontece o contrário, né? O Brasil tem uma lista de produtos que não utiliza, que são proibidos aqui e que são utilizados lá fora. Exatamente. E isso é muito importante nessa análise, porque a gente levantou 2 casos específicos. O primeiro deles é o caso das oliveiras em Portugal. Uma cultura que para Portugal é bastante relevante, que no Brasil, embora já haja investimento sendo feito, ainda é uma cultura que não tem grande relevância econômica. Então a gente compara, existem hoje 26 defensivos aprovados para uso na cultura das oliveiras em Portugal e apenas 3 no Brasil. Quer dizer, tem uma diferença aí. E significa alguma coisa? Não significa nada, significa que existe a necessidade lá e aqui não foi identificada essa necessidade. Um caso ainda mais emblemático é o caso do trigo na Alemanha. Hoje existem mais de 30 produtos autorizados e utilizados comercialmente para a cultura do trigo na Alemanha que não tem sequer um único registro aqui no Brasil. Aí fica a pergunta, bom, mas então isso significa que as autoridades alemãs são relapsas, que elas não cuidam da saúde da população? Não tem nada disso. Na prática, isso só espelha a necessidade de controle de pragas para a cultura do trigo na Alemanha, coisa que não existe aqui no Brasil nesse caso, né? Mário, eu acho que acabou gerando bastante discussão em torno desse tema aqui no Brasil nos últimos tempos, foi principalmente a aprovação, né, a dedicação da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, em aprovar aquele projeto de lei que justamente trata da celeridade da aprovação de novos defensivos no Brasil. Por que é tão importante que a gente tenha essa celeridade? As pessoas muitas vezes não sabem, mas é justamente aí que o Brasil acaba perdendo por alguns países, né? A demora é tão grande, o dinheiro investido é tão grande, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Excelente. Antes de mais nada, eu acho que é louvável o esforço que os órgãos reguladores brasileiros, então nós estamos falando aqui de 3 órgãos, além do Ministério da Agricultura, temos também o IBAMA e a Anvisa, né? Eles têm feito um esforço para tentar dar maior agilidade no processo, melhorando seus procedimentos de análise, né? E, infelizmente, isso tem sido criticado, que realmente não faz muito sentido. As aprovações que têm sido publicadas, elas são, na sua grande maioria, com raríssimas exceções, aprovações hoje de produtos genéricos, que têm valor, porque eles ajudam a equilibrar preços no mercado. Entretanto, na visão da Andef, que representa as empresas de pesquisa e desenvolvimento que investem em inovação, nós temos uma preocupação porque as novas moléculas estão ficando para trás. Só para dar uma ideia, hoje existem 28 novas moléculas aguardando a avaliação e tomada de decisão pelos órgãos reguladores no Brasil. Quando a gente compara com outros países, se eu pegar Estados Unidos e Canadá, 19 dessas moléculas já foram aprovadas, a Austrália já aprovou mais ou menos a mesma quantia, e por aí vai. A própria União Europeia já aprovou 16 dessas novas moléculas. E aí, às vezes, quando esse produto chega lá no balcão, ele já está até defasado aqui no Brasil. Eventualmente, esse pode ser um dos problemas. E o problema maior é o problema da falta de competitividade do agricultor brasileiro. Quer dizer, se isso segue levando tanto tempo, tem levado hoje 8 anos em média aqui no Brasil para aprovação de um novo produto, comparado a 2 anos e meio em outros países. Perfeito. Mais uma vez, obrigada pela sua participação aqui conosco e volte sempre. Eu agradeço a oportunidade, foi um prazer. Da mesma forma, nós devolvemos o sinal para Campo Grande. É com vocês. Legal, obrigado, Sara, obrigado ao diretor executivo da Andef pelos esclarecimentos aos produtores rurais, pequenos, médios e grandes, que acompanham esta edição do Mais Pecuária.